E aí galera, tudo certinho? Tudo beleza? Sejam bem-vindos aí para mais uma videoaula de funções. Se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, deixe seu comentário ao final do vídeo, deixe seu like também, quero saber o que você está achando dos vídeos. A aula de hoje é sobre inequações, inequação produto e inequação quociente. Vamos ao vídeo. Se você assistiu os vídeos até aqui do curso de funções, você sabe o que é uma inequação. Se você ainda não sabe, volte 2 vídeos dessa série aqui para você ter uma ideia mais profunda. Aí você volta aqui e entende a ideia de inequação produto e quociente. Uma inequação, então, a gente já sabe o que é. Produto nada mais é do que multiplicação de duas coisinhas aqui, ó. E quociente, a gente sabe que é uma divisão, tá? Então essa é a ideia aqui de inequação produto e inequação quociente. A gente vai ter um produto, né, com uma desigualdade ou uma divisão com uma desigualdade. No caso da divisão, é legal deixar claro, né, o que o x pode ou não pode ser. Então aqui eu coloquei que o x tem que ser diferente de 1, porque se o x for 1, aqui eu vou ter 1 menos 1, que vai dar 0, né? Aí é uma divisão por 0, isso não pode acontecer. Aqui é a mesma coisa para x diferente de 2/3. Se o x for 2/3 aqui, vai zerar essa parte de baixo. Isso não queremos que aconteça. Como é que a gente resolve uma inequação produto ou uma inequação quociente? Primeira coisinha que a gente vai fazer, a gente vai chamar a primeira parte de f e a segunda de g. Vamos tratar isso aqui como funções. Mesma coisa para quociente, tá? A de cima pode ser f e a de baixo g. E aí vamos fazer o estudo do sinal de cada uma dessas funções separadamente. Tem vídeo aqui no canal também de estudo do sinal de função afim. Então você vai fazer o estudo do sinal de cada uma delas. Vamos representar e aí depois, irmãozinho, você só precisa saber o seguinte. Lembra daquela regra dos sinais que aquela professora lá do ensino fundamental te ensinou? Pois é, a gente vai precisar delas aqui, tá? Aquela de mais com mais que dá mais com menos que dá menos e etc. Sabendo isso aí, você resolve qualquer uma das duas numa boa. Vamos para os exemplos. Então tá aqui, ó, é um produto que eu quero que seja maior que 0. Só para lembrar uma coisa, quando eu quero que uma coisa seja sempre maior ou igual a 0, bom, pode ser 0 ou tem que ser uma coisa sempre positiva, tá? Tudo que é maior que 0 é positivo. Então eu quero que essa multiplicação dê sempre positiva. Quando é que uma multiplicação dá positiva? Quando você faz mais vezes mais, aí dá positivo. Ou quando você faz menos vezes menos, também dá positivo. Qualquer coisa diferente disso vai dar negativo, tá? Então vamos só pensar da seguinte maneira. A primeira vou chamar de f e a segunda vou chamar de função g. Vamos trabalhar inicialmente com a f. Na f eu vou fazer o estudo do sinal dessa função aqui, tá? Então 2x mais 1, primeira coisa quando a gente vai fazer o estudo do sinal é encontrar a raiz, né, dessa função. E aí se a gente fizer nossas continhas aqui, né, vai passar negativo, vai dividir por 2, o x vai ser igual a menos meio. Vamos só, já que a gente está fazendo o estudo do sinal da função, vamos só entender aqui, ó. Essa f aqui é uma função crescente, né? Se ela é crescente com raiz menos meio, então quando for maior que menos meio, vai ser positivo. Quando for menor, vai ser negativo. Vamos falar da função g agora. Na função g, eu quero que menos x mais 2 seja igual a 0, porque eu vou determinar a raiz da função g. Então, se eu fizer minhas continhas aqui, vai passar negativo para cá, vou multiplicar por menos 1, x vai ter que ser igual a 2. Tudo bem, estudo do sinal da função de novo. Essa função g, ela é uma função decrescente. Se ela é decrescente com raiz 2, então, quando for maior que 2, vai ficar negativo. E quando for menor que 2, vai ficar positivo. Então, vou pegar esses dois valores aqui, x igual a menos meio e x igual a 2. E vou trazer para esse esquema aqui. Repare que não é uma reta para cada função. Eu vou trabalhar com a função entre as retas. Então, eu vou fazer o seguinte. Inicialmente, eu vou colocar esses dois valores menos meio e 2, ambos com a bolinha de intervalo aberta, inicialmente. Já já eu explico o que eu pretendo com isso aqui. Vou traçar aqui ó, uns pontilhados aqui até chegar lá no final.
Repara que o meu esquema tem o seguinte, ó, ele tem f, g e depois tem f vezes g. Vamos pensar primeiro na f, na que está em verde aqui. Ó. Quando os valores são maiores que menos meio, maior que menos meio, aí é positivo. E menor que menos meio é negativo. Vamos pensar na função g agora que está em azul. Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e fazer na mesma cor do esquema, tá? Positivo maior que menos meio, negativo menor que menos meio. Agora, para a função g. Quando é maior que 2, aí fica negativo, né? Maior que 2 é daqui para cá, ó, negativo. E quando é menor que 2 é positivo. Agora eu vou fazer o joguinho de sinais aqui no final. Então, por exemplo, eu sei que menos com mais, aí vai dar menos. Eu sei também que mais com mais dá mais. E eu sei que mais com menos vai dar menos. Ótimo, a gente quer que seja maior que zero, ou seja, tem que ser positivo. Se tem que ser positivo, concorda que é só dentro desse intervalo aqui, ó, que os valores são positivos, ou seja, de menos meio até 2. Isso quer dizer o seguinte, que eu já acabei de descobrir a solução da minha inequação produto, tá? Que é o que eu quero que aconteça, tem que ser positivo. Então, esse intervalo me dá um resultado positivo. Repara o seguinte, tá? Que agora eu fechei os intervalos, eu estava na dúvida aqui em cima. Mas agora eu já sei que é fechado porque pode ser igual, tá? Se tiver só o maior, aí eu não aceitaria aqui aberto. Tem que ser fechado por isso, por causa do sinal de igual, tá bom? Na próxima a gente já não vai mais ter essa dúvida. Vamos lá então. Vou resolver agora uma inequação quociente. Só que aqui tem um problema, veja bem. Aqui não está menor ou igual a zero, está menor ou igual a 2. Então, meu primeiro passo vai ser fazer umas continhas para deixar isso aí igual a zero. Então, eu vou fazer aqui, tá? Vamos lá. Então, tá feito aqui, tá? Coloquei rapidinho, mas se você tiver alguma dúvida, é só deixar no comentário aí que eu vou responder. Bom, então vamos falar dessa inequação aqui agora, não mais dessa aqui, eu não quero mais saber dessa não, tá? Agora me interessa esta inequação quociente aqui, tá? É essa que eu vou resolver. Então, a parte de cima, essa parte de cima aqui que eu vou chamar de f, e a parte de baixo que eu vou chamar de g. Então, na f, fazendo o estudo do sinal, x menos 3 igual a 0, x igual a 3. X menos 3 é uma função crescente, então já sei, como a raiz é 3, que quando é maior que 3 é positivo e quando é menor que 3 é negativo. Vou pensar na g agora. X mais 1 igual a 0 implica que o x tem que ser igual a menos 1. Então repara o seguinte, ó, que se o x for menos 1 aqui nessa parte de baixo, aí eu vou ter um problema grande na função, né? Então não pode ser menos 1, tá bom? Já a gente vai aplicar isso. Mas tudo bem, essa função também é crescente, passando pelo menos 1 aqui, positivo quando aumenta, negativo quando diminui. Vou colocar esses resultados agora, esses valores ali. Já vou colocar o menos 1 aberto, porque eu sei que não vai poder ser menos 1 em momento algum, senão vai zerar a parte de baixo. E vou colocar o 3 fechado, porque eu sei que não tem problema nenhum ali ser 3. Por causa do menor ou igual. Agora vamos levar o estudo do sinal para lá. Quando é maior que 3, positivo. Quando é menor, negativo. Na G agora, quando é maior que menos 1, aí é positivo. E quando é menor que menos 1 é negativo. Vou fazer o jogo de sinais aqui agora. Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos e mais com mais dá mais. O que eu queria mesmo? Que fosse menor que 0, ou seja, tem que ser negativo. Então me interessa essa parte do meio aqui, ó, de menos 1 até chegar no 3 positivo. Então tá aqui a minha solução, tá? No outro eu não escrevi, mas eu vou escrever direitinho nesse, tá? Vai ficar assim, ó. Ok? Último exemplo do vídeo de hoje, exemplo 4, determinar o domínio dessa f de x aqui. Então se você já assistiu o vídeo de domínio aqui no canal, então dá uma olhadinha lá de novo, para você lembrar, mas vamos lá. Se isso aqui é uma função f de x dentro de uma raiz, então eu tenho que ter, basicamente, tem que acontecer duas coisas para que ela seja uma função real. Primeira coisa que tem que acontecer, a parte de dentro da raiz, tudo isso que está dentro da raiz, tem que ser maior ou igual a 0, senão não vai ser real. E a segunda coisa
é que o denominador dessa fração, x mais 4, tem que ser uma coisa diferente de zero. É isso que tem que acontecer para que a função seja real. Tá bom? Chamando a parte de cima de f e a parte de baixo de g, eu chegarei no seguinte. Vamos lá, fazendo o estudo da f. X menos 2 igual a zero. X é igual a 2, eu já sei que é uma função crescente que tem raiz igual a 2. Se ela é crescente, quando aumenta, aumenta, quando diminui, diminui. Função g, x mais 4 tem que ser igual a zero, x vai ser igual a menos 4, ali também é uma função crescente com raiz igual a menos 4, quando aumenta, aumenta, quando diminui, diminui. Tudo bem. Agora eu vou levar esses dados para lá. Então, assim, eu já sei que eu tenho dois valores para utilizar, que é o 2 e o menos 4. Obviamente, o menos 4 vai ficar à esquerda e o 2 vai ficar à direita, tá bom? Já vou colocar aqui no menos 4, o intervalo é aberto. Por quê? Porque eu sei que, pela expressão 2 aqui, ó, o x não pode ser menos 4, tá? E no 2, fechado, porque eu quero que isso aqui seja maior ou igual a zero, tá? Vamos descer isso aqui e vamos jogar os sinais aqui do estudo. Primeiro, maior que 2, positivo na f. Menor que 2, negativo. Maior que menos 4, positivo na g. E negativo para menor que menos 4. Fazendo o joguinho de sinais, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos e mais com mais dá mais. Ou seja, aqui está a minha solução. Vamos escrevê-la. Olha só, é tudo isso aqui, ó. A parte que está positiva, eu não quero que seja maior que zero, ou seja, positiva. Então a parte positiva é a minha resposta. Tá? A minha solução vai ficar assim, ó. Essa foi a aula de hoje, então, sobre inequação produto e inequação quociente. Estou aguardando aí as sugestões de vocês para as próximas aulas, mas fique atento aí que logo logo vai ter outro vídeo aqui do curso de funções. Fique com Deus e até a próxima.